Era uma época de fome e incerteza, quando os juízes lideravam Israel. A terra estava marcada pela escassez, e uma família de Belém, composta por Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Mamon e Quilion, enfrentava tempos difíceis. Em busca de sustento, a família partiu para a terra de Moabe, uma jornada desesperada em meio à fome que assolava Judá. No entanto, a tragédia rapidamente envolveu a família. Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva e os filhos órfãos. A dor da perda não terminou aí. Mamon e Quilion também encontraram a morte em terras estrangeiras. Noemi, agora uma mulher marcada pela tristeza, viu-se sozinha, sem filhos e sem marido. Diante dessa situação, Noemi tomou uma decisão que mudaria o curso de sua história. Ouvindo que a fome em Judá havia diminuído, ela decidiu retornar à sua terra natal. Suas noras, Ruth e Orfa, inicialmente decidiram acompanhá-la nessa jornada incerta. Entretanto, à medida que caminhavam para Judá, Noemi, talvez sentindo o peso do destino que aguardava suas noras, as encorajou a voltarem para suas casas em Moabe. Orfa, após uma dolorosa despedida, escolheu retornar, mas Ruth, com uma lealdade profunda, proclamou palavras que ressoariam através dos séculos: "Não me instes que te abandone, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Assim, Noemi e Ruth chegaram a Belém, no início de uma nova fase de suas vidas. A cidade fervilhava com murmúrios sobre o retorno de Noemi, e as circunstâncias que aguardavam essa pequena família eram ainda desconhecidas. Ao entrar em Belém, Noemi e Ruth eram como estrangeiras em sua própria cidade. O murmúrio entre os habitantes aumentava à medida que percebiam as mudanças na vida de Noemi. Ela, que um dia fora alegre e próspera, retornava viúva e amargurada. Noemi preferia ser chamada de Mara, que significa amarga, pois sentia que o Todo-Poderoso havia testemunhado sua amargura. Ruth, sua nora moabita, estava agora disposta a enfrentar os desafios desconhecidos dessa terra estrangeira. A chegada delas coincidiu com o início da colheita da cevada. Noemi e Ruth, cientes das necessidades básicas da sobrevivência, decidiram buscar alimento nos campos, esperando encontrar graça na lei que permitia aos pobres colherem as sobras dos campos dos ceifeiros. Por uma providência divina, Ruth acabou colhendo nas terras de Boaz, um parente distante de Elimeleque. Boaz, ao perceber Ruth, soube de sua dedicação a Noemi e ficou impressionado com sua virtude. Ele instruiu os ceifeiros a serem generosos e deixarem propostamente algumas espigas para Ruth colher. A cena nos campos de Belém começava a ganhar cor e significado. A história de Ruth não era apenas sobre perdas e tristezas, era também sobre coragem, lealdade e a graça que começava a se manifestar de maneiras inesperadas. Enquanto os dias se desdobravam, uma nova dinâmica começava a se formar entre Ruth, Boaz e Noemi. A colheita se tornava uma metáfora para algo mais profundo, algo que estava prestes a se desdobrar nos destinos interligados desses personagens. Na manhã seguinte à chegada de Noemi e Ruth, o sol nasceu sobre os campos de Belém, lançando uma luz suave sobre a paisagem. À medida que os dias passavam, Boaz continuava a estender sua benevolência para Ruth. Ele não apenas permitiu que ela colhesse nas terras, mas também a instruiu a não ir a outros campos, garantindo sua segurança e bem-estar. Uma sombra de proteção divina começava a ser desenhada sobre Ruth. Consciente da complexidade das leis de redenção e casamento entre os parentes, Boaz tomou uma atitude corajosa. Ele se propôs a ser o redentor de Ruth, cumprindo o papel que, segundo a lei, era atribuído ao parente mais próximo de Noemi. Numa cena emocionante à beira do campo, Boaz apresentou sua intenção ao outro parente mais próximo de Noemi, que, por razões não reveladas, declinou da responsabilidade. As peças do quebra-cabeça divino se encaixavam, revelando uma figura de redenção e amor que transcendia as expectativas humanas. No instante em que Boaz se tornou o redentor, o destino de Ruth foi transformado. A história, que começou com uma viúva estrangeira colhendo restos nos campos, agora se tornava uma história de redenção e restauração. Boaz,
sendo uma representação viva da providência divina, estava desempenhando seu papel no grande esquema das coisas. Ao longo do processo, a ancestralidade de Ruth não foi esquecida. Boaz e Ruth se tornaram maravilhados espectadores da intricada obra que Deus estava tecendo, ligando uma mulher moabita aos ramos genealógicos do Messias. A história de Ruth se entrelaçava com a história de Israel, apontando para um propósito maior do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Boaz e Ruth caminhavam para o casamento, a alegria do presente se misturava à reverência pelo passado e à expectativa do futuro. O campo que testemunhou lágrimas agora testemunhava risos. O labirinto do destino estava desvendado, revelando um caminho de redenção, amor e graça. Assim, a história de Ruth continua a ecoar através das eras, uma narrativa que transcende culturas, desafios e tempos. Onde os seres humanos veem labirintos, Deus tece linhas retas. Onde encontramos incertezas, Ele escreve certezas. E onde experimentamos perdas, Ele dá ganhos que ecoam pela eternidade. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. A história bíblica de Ruth registra que, após casar-se com Boaz, Ruth deu à luz um filho em Belém. Este filho, Obed, desempenhou um papel significativo na genealogia, sendo pai de Jessé, por sua vez, o avô do rei Davi. A linhagem de Davi é ainda mais notável porque Jesus Cristo é descrito nas Escrituras como descendente de Davi. Assim, a história de Ruth se torna parte integrante do grande plano de Deus para a redenção da humanidade, culminando na vinda do Messias.